Bom, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando um pouco do meu som, né? Do que eu utilizo aqui na igreja. Se vocês verem, eu já estou aqui na igreja, né? Hoje é o domingo, hoje é 14 de junho e logo mais vai ter o culto aqui. Então eu pensei em gravar um vídeo para vocês porque teve gente que já me acompanhou nas lives, a gente faz live aqui na igreja, e muita gente perguntou assim: mano, como é que tu consegue tirar esse som? Que som legal, que pedaleira é essa que tu tá tocando? Aí ninguém acredita que eu toco com as Zoom G3XN, entendeu? Mas assim, é aquele negócio, você ter um equipamento bom não vai transformar o seu som. É você saber pilotar, usar o que você tem, entendeu? Porque tem muita gente que tem equipamento de 5, 6, 10 mil reais, camper, fractal, que o som é misericórdia, entendeu? E tem gente com Vave, né? Com aquele chocolatinho também, e conseguem tirar som de camper, entendeu? Não que eles vão dar o mesmo resultado, espero que vocês entendam, mas que vai conseguir extrair o melhor que aquele equipamento consegue te dar, entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é isso, certo? Então, bora pro vídeo. Então, galera, como eu ia falando para vocês, né, eu vou começar a mostrar o Clean, que é o som limpo que eu uso, né? Que acho que a gente que toca na igreja, 90% do culto usa no Tibre Clean, né? Eu não toco worship, não gosto de tocar worship. Quem gosta, quem toca, beleza, mas não é o meu forte. Aqui a gente não costuma também tocar worship. Tanto é que aqui é uma congregação pequena, congregação mais tradicional, certo? Então a gente toca de um tudo um pouco. Toca um pouco de worship, toca um pouco de corinho de fogo e por aí vai, certo? Meu timbre clean, vou mostrar para vocês os efeitos que eu estou usando na cadeia. Vocês podem ver, eu estou usando ZNR aqui. O FD Bassman, que é o da Fender. Esse MS4 de 12, eu estou usando a caixa, simulação, a Marshall 4 de 12. 4 falantes de 12 polegadas. O AUA, um reverbzinho para dar um cheirinho no som. E esse nome aqui, esse pedal eu uso ele para poder meio que dar uma forçada no meu som para ele ir em estéreo para live e para o meu retorno também, certo? Porque eu não gosto de som de guitarra mono. E aqui, como tem só eu, então eu procuro deixar o mais estéreo possível. Tanto é que vocês veem, eu uso 2 cabos na saída para o input da mesa. Eu uso um cabo L e um R. L é esquerda e direita, certo? Então, começando aqui pelos NR, como foi que eu deixei aqui meu gate, né? Tá assim, ó, porque eu não sei pronunciar direito isso aqui. Aqui eu acho que eu não cheguei a mexer não, nesses dois. Do jeito que apareceu aqui para mim, eu deixei. Só mexi no threshold, porque eu não vi que tem necessidade de eu colocar aqui no 6, no 7, no 8, porque a minha igreja aqui já tem aterramento. Mas se eu desligar ele e colocar no captador single, como a minha tem 2 singles e um humbucker, né? Às vezes geralmente eu uso com 2 singles, que é o do braço e do meio. Mas às vezes eu coloco só no do meio ou só no do braço. Se eu desligar ele, vai dar um pouquinho de ruído. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí. Se vocês perceberem, ó, eu vou baixar o volume da guitarra. Baixei. E agora eu vou aumentar. Ó. Ficou um leve ruidinho, certo? Se não tiver, aqui na minha igreja tem aterramento, só que se não tivesse aterramento, era bem pior. Certo? Então, eu ligo o gate, ó. Liguei ele, acabou. Deixei zerado, que é só mesmo para ser o gate necessário para quando eu parar, não dar esse ruído, tá bom? Então, eu deixei o gate nessas configurações. Vai depender de você. Se você tiver uma guitarra blindada, com uma captação legal, que não te dá tanto ruído, um cabo legal, porque cabo também interfere muito, né? Então, se você tiver um cabo legal que não dê muito ruído, que não fique roubando o teu som também,
Você pode deixar assim, testar, deixar dessa forma, que eu acredito que vai dar certo. Aqui no amplificador, no Fender Bassman, eu antigamente usava o JCM 800, só que eu percebi que ele não tinha muito ganho. Então eu percebi que o Fender Bassman ele deixava o meu som mais limpo e tinha mais ganho também, entendeu? Então no input eu deixei dessa forma, certo? No grave eu deixei em 34, né? Do jeito que está aqui, 34. Médio 80 e o agudo em 46. Presence. Deixei o agudo em 45, certo? Presence. Deixei em 26. O ganho. Esse ganho aqui é o ajuste do ganho na entrada do amplificador, né? Porque como ele simula na entrada do canal do amplificador. O ganho deixei em 40, o volume em 76. Esse solo aqui, ele ajuda no ganho também, certo? Eu deixei em 7, porque para mim tá bom, não precisa exagerar demais, deixar muito baixo também, aqui tá ótimo. Qualquer coisa, se eu precisar de mais volume, eu tenho margem aqui, ó, tá em 76, ele vai até 100. O JCM 800 aqui estava em 9, porque todos os amplificadores aqui vão até 9. Estava em 9 e aqui estava em 100 e meu som estava muito baixo. Aí eu futucando aqui, achei o Fender Bassman, gostei, deixou o meu timbre mais limpo, que era o que eu queria, né? Apesar de eu ter vantagem, eu gosto muito desse som de Fender porque é a minha identidade, entendeu? Então, deixou do jeito que eu queria e assim ficou. Input dessa forma, grave 34, médio 80, timbre 45, presença em 26, ganho em 40 e o volume em 76, o solo aqui em 7. Passando para o próximo, a caixa, o gabinete, né? A caixa é o Marshall 4 de 12. O gabinete do amplificador é o Fender e a caixa é esse daqui. Não adianta você colocar o gabinete aqui, porque a Zoom ela meio que dá uma pegadinha na gente. Quando eu peguei ela, eu não tinha tido contato antes, só tinha visto em vídeo, e quando eu colocava só no amplificador, ficava esse timbre aqui, ó. Esse timbre aqui é a mesma coisa se eu pegar a guitarra e ligar direto na mesa de som, certo? Aí, quando eu colocava na simulação de gabinete, eu ligava aqui, né? Como vocês podem ver, ó. Eu ligava aqui e não fazia diferença nenhuma. Certo? Porque o mic estava desligado. Aí, quando você liga o mic, o som já muda. Certo? Então, mic ligado, sempre ligado, galera. Se vocês tiver a Zoom G3 aí, XN ou a G3N, for colocar o gabinete, né, o simulador de caixa, sempre se atentar nesse mic aqui para deixar ligado, para poder ele ativar realmente, né? Porque esse mic aqui é a posição do microfone. E esse outro knob aqui, justamente ele configura a posição do microfone. Você vê aqui que ele tem o 57 e esse daqui, acredito que é o 421. Eu não sei que microfone seria esse. Esse 57 aqui eu já ouvi muita galera falar, eu já vi pessoalmente também. Eu também não lembro agora qual é o tipo de microfone de 57 que foi capturado aqui na Zoom, na época. Quanto mais perto você deixar do 50, aqui, por exemplo, no 50, acho que estava em 42, né? No meu 43 por aí. Você deixar aqui em 50, é como se ele chegasse na borda bem no meio do falante. Quando passa aqui para o 51, 52, 55, ele já muda para o outro. Dessa metadezinha aqui, no começo dessa metadezinha aqui, vocês podem ver, como se o microfone estivesse pegando ali mais na borda do alto-falante. Se você perceber,
Já muita gente já me disseram e eu já fiz o teste. Quando o microfone fica mais para o lado da borda do alto-falante, ele pega mais os graves, né, do teu instrumento. E quando você aproxima no miolo ali, no meio, né, do alto-falante, ele capta mais o agudo. No meu caso aqui eu deixei em 43. Deixei em 43 porque para mim tá bom, não tá tão próximo, tão em cima do meio do alto-falante, mas também não tá tão na borda. Porque se eu deixar ele mais para cá, o som vai ficar mais um pouco abafado. Aí eu vou ter que mexer aqui. Esse high e esse low, em inglês é agudo e grave. Aí eu vou ter que mexer nisso aí de novo, certo? Para poder compensar. Então, para não ter que mexer aqui, eu já deixo aqui, dou uma leve mexida aqui no agudo e no grave. E o timbre é esse que vocês ouviram agora, certo? Para quem tem a G3XN com o pedal de expressão, eu deixei um AUA aqui, certo? Deixei depois no amplificador. Por quê? Gosto pessoal. Tem gente que deixa antes do amplificador, tem gente que deixa depois. Aí vai de gosto de cada um, certo? O AUA que eu escolhi foi esse Chrome UA. Ele tem dois UA. Tem acho que tem três, se não me engano. Tem o Black UA, Chrome UA, esse UA100. Esse UA100 ainda não testei ele. Para quem tem a G3XN, tem o recurso também de pitch, né? Você usar como o AMI também, entendeu? Quem quer usar para fazer solos, uma oitava acima e tudo mais. Tá aí, ó. Tem dois tipos de pitch. Se eu não me engano. Não sei o que é isso aqui. Mas vamos lá, para o AUA onde eu estava. Chrome UA. Deixei a frequência aqui zerada. Se eu não me engano, esse daqui é o agudo do efeito. Eu não gosto de som agudo demais no meu instrumento. Eu tenho uma acessibilidade muito alta para frequências graves. Alguns amigos meus já até falaram que meu som é mais abafado. Como eu dizendo, né? Por que eu deixei a frequência zerada? Eu não gosto de um timbre muito estridente, certo? Por isso que o meu timbre, para alguns, é até mais um pouco abafado, entendeu? Para mim, tá ótimo. Alguns amigos meus já até falaram, Rafael, teu som tá muito abafado, bota mais agudo. Eu digo, cara, para mim tá perfeito. Se eu botar agudo demais, e me irrita. Eu tenho essa sensibilidade muito grande com frequências mais altas. Por isso que a frequência do pedal de wah-wah eu deixei baixo. Mas para mim tá tudo ok. Então a frequência eu deixei zerada. O range é como se fosse o pico do máximo do efeito. Eu não deixei muito lá em cima também não. Deixei mais ou menos aqui. Porque a diferença entre esse wah-wah, tem diferença entre esse wah-wah, esse daqui e esse, certo? Então você tem que ligar, ir tocando e mexendo de acordo com o que agradar aos seus ouvidos. Esse dry aqui eu não mexi, deixei zerado. E aqui é o volume do efeito, deixei em 84, para não ficar muito alto também, porque o wah-wah está no meu som, mas eu não quero aquela coisa alta demais. Corrigindo, pessoal, falei que estava em 94, mas eu toquei aqui e vi que estava alto, então deixei para 84 e ficou filé para mim. Próximo efeito na cadeia é o HD Hall, que aqui é um reverbzinho. Aqui eu não mexi, nesses dois aqui eu não mexi em praticamente nada. Eu deixei aqui o mix, eu deixei em 14. Esse mix aqui é o volume do efeito. Deixei em 14 porque eu não quero que fique aquela coisa imensa de reverberação não. Eu quero só isso aqui, ó. Ainda estou achando que está muito exagerado, eu vou deixar aqui em 10. Só para isso mesmo. Ó. Só dá um cheirinho de leve. E o tail eu deixei em off. Esse wah-wah está desligado porque eu aciono por aqui. Ó. Aqui embaixo do pedal de expressão tem um botãozinho. Eu até coloquei um caos para ficar melhor para mim. Tem um botãozinho que eu aperto ele e ativo o pedal aqui. Ó. Tá vendo? Aí eu consigo apertar no próprio pé. Dou uma pisadinha assim de leve, ligo e desligo. Você vai ver que tanto aciona aqui como aqui, ó. Então aqui está acionado e o efeito é esse. Certo? Então aqui está desligado.
Já falei do reverb. Próximo efeito é esse aqui que eu falei para vocês. É um negócio que eu descobri nela mesmo, que deixa o meu som em estéreo. Vou desligar, você vai ver que o som vai ficar mono. Muito assim no meio da testa, né? E eu ligando ele, espalha melhor esse som. Aqui diz que é um tipo de efeito de reverb, né? Mas até então não conheço muito bem. Sei que eu mexi aqui, ficou bom pra mim. O som mono. E aqui como fosse estéreo. Vocês percebem? Assista esse vídeo de fone de ouvido para vocês perceberem os efeitos em estéreo e tudo mais aqui. Porque aqui tem muito efeito em estéreo. Isso ligado e aqui desligado. Então deixa ligado aqui. Eu acho melhor, divide melhor o som na minha guitarra, certo? E esse é o efeito clean que eu uso aqui na Zoom G3 XN atualmente. E aí, pessoal, esse aqui é meu timbre clean, certo? Com aquelas configurações, vou colocar nas 5 posições aqui da chave de timbre para vocês terem uma noção como é que fica. Captador do braço. Braço com do meio. Do meio. Meio com da ponte. E o da ponte. Esse timbre mais aveludado do Custom 84 eu gosto muito, sabe? Foi uma coisa que me agradou. Porque eu detesto o captador da ponte single coil. Que som chato pra mim. Muito estridente, eu não gosto. Mas esse daqui eu gosto de ouvir. Pra mim é mais confortável pra mim ouvir. Não vai estar agredindo meu ouvido, vai estar aquela coisa chata rangendo aqui, sabe? Então eu acho legal esse timbre aqui. Mas eu uso de 80% a 90% esse som aqui. Do braço com o do meio. Então, pessoal, agora eu vou mostrar o efeito chorus que eu uso aqui também. Às vezes eu uso, certo? Ultimamente eu estou tocando só o baixista daqui que saiu, certo? Mas quando eu tocava com ele eu usava com mais frequência o chorus. Agora como ele saiu, tá só eu batera, às vezes o pastor vai tocando violão, eu me intrometo no contrabaixo também. E às vezes quando tá só eu batera, eu dificilmente uso aqui. Mas às vezes ainda meto as caras e uso. O efeito chorus que eu uso, apertando aquele mesmo botão que entra no modo preset stomp. Primeiro efeito da cadeia, o MED de Regus e NR, do mesmo jeito que tá lá no som clean, sem efeito nenhum. Aqui também tá no chorus. Mesma coisa. No Fender Bassman eu deixei dessa forma, certo? O input deixei do mesmo jeito. O grave aqui eu deixei em 32, na verdade. Médio em 80 e o agudo em 47. Presença em 36, ganho 40. Presença em 26, ganho 40. Volume em 68 e o solo no mesmo 7. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Pronto. O gabinete, o mesmo Marshall 4 de 12. Microfone ligado. A posição do microfone aqui 43 também. No lado do... Pessoal, corrigindo, é porque eu não estou enxergando muito bem daqui. Às vezes eu preciso me esticar para olhar, certo? Recapitulando, o mic eu deixei em on, né? Tá ligado? A posição dele 42, do lado do 57. Né? Aqui o high, que é o agudo, eu deixei em 60. E o grave em 28.
E aqui que está a cereja do bolo, estéreo chorus. O estéreo chorus, para você ter esse efeito de estéreo aqui, ó, você tem que deixar ele depois do amplificador. Porque eu vou fazer um negócio aqui para vocês verem. Se eu deixar ele antes do amplificador, eu não vou ter esse efeito estéreo do chorus. Tem uma mudançazinha, ó. Aqui ele está antes do amplificador. Agora eu vou colocar depois do amplificador aí do gabinete. Viu que teve uma diferença? Então, ele vai ser estéreo de verdade se fizer isso aqui. Deixar depois do amplificador e do gabinete. Você deixa ele. Estéreo chorus eu deixei dessa forma. Aqui em 100. Aqui em 29. O tone está em 5. E o mix eu deixei em 100. Que aqui o mix também ele é o volume do efeito. HD RAW, que é o reverb em HD, aqui eu deixei em 81, aqui 60, mix 38 e o tail off. Certo? E aqui, por último, é aquele pedalzinho de efeito lá, que deixa o meu som mais estéreo ainda. Se eu desligar ele, ficou meio esquisito. Aí quando eu ligo ele, amplia mais, entendeu? Então aqui em size eu deixei em 14. Aqui é a referência, se eu não me engano, deixei em 5. O mix dele deixei em 83 o tail off. Aqui eu acredito que seja um tipo de reverb que eu não conheço ainda, certo? Mas como eu disse, eu andei futucando e gostei do resultado. E esse é o som do chorus que vocês já viram um pouquinho, né? Captador do braço. Braço com do meio, né? Do meio. Meio com da ponte. Da ponte, que na ponte ninguém usa em chorus, né? Eu mesmo não uso, não acho muito legal aqui, nessa situação. O próximo efeito para vocês eu vou mostrar como foi que eu fiz o meu drive de base. Então, pessoal, o drive base aqui é a distorção que eu uso para fazer as bases, né? Vou entrar aqui, opa, começo aqui na cadeia. ZNR. Aqui já muda um pouco de figura, eu deixei em 3. Não, em 3 não, na verdade que é 2, desculpa, eu deixei aqui em 2. Porque eu não vejo muita necessidade de atochar threshold demais, entendeu? Até também para não matar um pouco aquele feedback que dá quando você dá a nota, né? A nota vai morrendo, aparece aquele feedback da distorção. Eu acho a cor mais bonita do mundo, entendeu? Então aqui, para mim, que tem bons captadores, bons cabos e um sistema de elétrica aterrada, para mim só assim já é o suficiente para poder limpar o meu drive. Eu não uso um drive muito carregado também, né? Porque quanto mais você adiciona, quanto mais você deixa o drive carregado, coloca um pedal de overdrive para empurrar esse drive, mais sujeira vai aparecer do teu som, mais chiado. Então, para evitar isso aí, eu não uso o drive muito carregado e deixo o meu ZNR dessa forma aqui, certo? Aqui deixei assim, aqui deixei em 100, o threshold em 2, só. Às vezes eu coloco 3, mas depende muito. DK em 0. Aqui na base eu gosto de deixar esse wah-wah, porque às vezes em casa eu toco algumas músicas que usam o wah-wah com distorção, entendeu? Então, eu deixei ele aí, dessa forma aqui, a configuração. Aqui eu já deixei em 10 essa frequência aqui,
Porque esse meu drive aqui, ele não tem muito agudo. Ele é um pouquinho mais abafado, com um pouco mais de médio, médio grave. Acho que médio grave, o médio grave, nem tanto médio agudo. É mais a questão de médio mesmo, sabe? Uma coisa que eu gostei muito na Zoom G3 foi essa questão do drive dela. Que a distorção dela me lembra até um pedal que eu tive, que eu não sei pronunciar o nome agora. Eu sei que ele é da Artec. Artec é um marronzinho. Que hoje eu já até procurei para ver se tinha para vender no Mercado Livre, no OLX. No OLX tem, é usado. Muitas das vezes o pedal já está surrado. E é muito difícil encontrar. Eu já vi sites gringos vendendo dele novo, mas aí você tem que pagar a taxa de importação para trazer, o pedal acaba ficando muito caro. Mas era um ótimo pedal que eu tinha. TS Drive. Esse cara aqui, ele simula aquele TS da Ibanez, se eu não me engano, ele simula o TS da Ibanez. Eu uso ele para empurrar o próximo pedal de drive. Deixei o ganho aqui. Só um pouco de ganho mesmo, não preciso ligar o boost, deixo desligado mesmo. Tone 50 e o volume aqui em 80, certo? Agora aqui, meu pedal de drive é esse daqui, DYN Drive. Até hoje eu não sei que pedal é esse daqui. Depois eu vou até dar uma olhada para ver, porque eu não me interessei também em saber qual é. Sei que esse drive aqui, no dia que eu comprei ela, estava timbrando, me agradou muito, certo? Uma coisa que até eu me impressiono, às vezes quando eu vou tocar em outros lugares, quando eu coloco o drive na pedaleira, né? A gente tá tocando tudo. Eu escuto o drive dela, parece que tá até ligado no amplificador. Sim, pedaleira e amplificador, nem parece que tá em linha. Pelo menos é o que eu vejo, sabe? Ganho dele eu deixei em 70, tone 44. O modo eu deixei em ataque, certo? Ele tá mais ou menos assim. Se eu modificar aqui, dá uma quedazinha, né? Então, eu deixei aqui em modo em ataque. O volume dele deixei em 63, certo? Esse outro drive que está aqui, na verdade ele é um pedal de boost, que é para poder dar mais volume ao meu som. Porque se eu desligar ele, ele acaba um pouco meio que sumindo e eu precisei dessa necessidade de ter um pedal de boost para dar um pouquinho mais de volume. Apesar de estar aumentando demais aqui também, certo? O ganho dele deixei em 20. O grave deixei em 38. O timbre em 43. O volume 43 não, recapitulando, é 42. Ganho 30. Ganho 30 não, ganho 20, desculpa. Então o meu boost eu deixei assim, deixei o ganho em 20, base 38 e o agudo em 42. O volume eu deixei em 58, certo? E aqui está feito. Próximo é a cereja do bolo, né? É o mesmo Marshall 4 de 12 que eu uso no som limpo. Eu coloco para cá também. Só que nesse caso, o microfone eu já deixei nesse 421. Para mim, o 57 não ficou muito legal. Não lembro agora porquê. Não sei se é porque ficou muito estridente ou muito abafado, eu não lembro agora. Para mim, ficou melhor o 421. Eu deixei ele aqui em 70. O agudo em 33 e o grave também, 33. Meio que flat, né? Ali, só que um pouco mais baixo. E aqui também, esse tipo de reverb aqui que deixa o meu som um pouco mais estéreo, um pouco mais dividido, né? Size deixei 32, referência 0, mix. E esse é o som do meu drive que muita gente na live também se impressionou. Cara, que pedaleira é essa que tu tá usando? Que timbre legal, que timbre massa.
é essa daqui. Esse é o timbre do drive base que eu uso. Certo? Próximo agora eu vou mostrar para vocês o solo. A diferença praticamente está só no volume, entendeu? Não tem muita coisa aqui não. Vou mostrar para vocês o drive solo como foi que eu fiz. Ah, e adiciono também um delay. Bom, pessoal, agora o drive solo. Aqui vocês estão vendo, estão piscando, né? Essas três luzes aqui. Aqui está no modo pré-select. Você que tem a Zoom G3 e quiser ativar, você aperta esse botão aqui, menu, certo? Vem aqui na... meu Deus, agora eu esqueci, deixa eu ver aqui. Swap não é... Não é aqui, deixa eu ver onde é aqui. Pronto, é aqui. Pré-select. Esse botãozinho aqui, ó, ele é clicável, certo? Ele tanto gira como também é clicável. É só ele, os outros não são clicáveis, certo? Na aba aqui de pré-select, quando vocês comprarem a pedal de vocês, vai estar em off. Beleza? Aí o que é que acontece? Você está aqui em off, quando você apertar aqui para passar para o próximo banco, ele já vai cair direto para outro clean, que é esse clean que eu uso para tocar forró. Vendo? Sempre vai ficar aqui. E isso ao vivo é muito chato, né? Porque às vezes você quer sair daqui, aí quer voltar para um overdrive, por exemplo. Aí você tem que clicar 2 vezes assim rápido, né? Você pode acabar se atrapalhando um pouco. Então, de fábrica, ele não vem ligado. Você aperta o menu, vem aqui em Setup, aperta esse botão aqui, Pré-Select, aperta nele, On, agora está ligado, certo? Esses outros aqui, o autosave também. Você aperta On aqui, já está ligado, você aperta de novo para sair, aí o cursor vem para cá para cima, você passa para cá. Acho que é questão de economia, de energia, uma coisa assim. Deixa ligado aí. Não precisa mexer não. Autosave. Para sentar toda a vida, indo lá no menu, salvar. Toda alteraçãozinha, um número só que você alterar. Tá toda indo lá no menu, salvando, tudo mais. Tudo que você fizer com o autosave ligado, na hora que eu mexer isso aqui só. Pronto. Mexeu só um número, 2. Quero mudar o efeito. Quero mudar o amplificador, para não estar todo lá no menu salvar, com o autosave ligado, assim que você alterar, eu acho que é depois de 3 segundos ou 5 segundos, ele já salva automaticamente, certo? Você não precisa se preocupar com isso, porque toda alteração que você fizer, depois de 3 a 5 segundos, ele vai salvar, certo? Então deixa o autosave ligado aí, para facilitar a vida de vocês, certo? Agora eu vou mostrar aqui o drive solo, por isso o pré-select, ó. Eu estou lá no drive base, eu quero vir para o overdrive, ele está esperando eu apertar, ou sair lá do overdrive e quiser vir para o trêmulo, ele está esperando eu apertar. Eu posso sair de lá e vir para cá, certo? Isso aqui ao vivo é fantástico. Estou no trêmulo, vou fazer o solo, vim para cá, certo? Drive solo. O ZNR eu deixei ele um pouquinho mais também, porque aqui para mim a distorção tem que ser um pouquinho mais carregado, entendeu? Então, como eu disse a vocês, quanto mais carregar o drive, né, quanto mais você empurrar, com um pedal de booster mesmo, com um pedal de overdrive para empurrar o drive do próximo pedal, você tem que adicionar mais threshold no seu ZNR. Então, a ZNR que eu deixei dessa forma, certo? Vocês vão pausando aí, galera. Vocês vão pausando, vão fazendo devagarzinho que vai dando certo, ok? O AUA também deixei, porque às vezes a gente quer solar com distorção com o AUA, né? Essas coisas assim. E não dá para fazer aqui agora, porque a pedaleira não está no chão. Porque só daria certo se ela estivesse no chão, que eu ia fazer com o pé e demonstrar para vocês.
Mas deixei nessa configuração aqui também o AUA. Frequência em 18, né? O range 24, dry 0 e o volume em 80. TS Drive ganho em 36, Boost eu deixei desligado, o Tone deixei 30 e o volume em 86, certo? O pedal de drive é aquele mesmo lá, o DYN Drive. Aqui eu deixo um pouco mais de ganho do que no drive base. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu deixo um pouco mais de ganho, né? Porque a base também não sujar muito ganho aqui, eu deixo em 70. Lá eu deixei em 76, 73 na verdade. 72, desculpa, 72. Então é um pouquinho mais sujo, mas nada que fique embolado demais também, porque eu gosto de passar lá, eu gosto do drive carregado, mas não muito para não acabar embolando, né? Tone deixei 24, modo aqui deixei em ataque e o volume em 80. Ele aqui está um pouco mais alto do que o drive base, né? Porque para solo a gente precisa ter um destaque a mais no volume. Pedal de booster para poder dar mais volume no meu som. Ganho deixei 24, grave em 36 e o agudo em 38. O volume deixei em 83, certo? Gabinete aqui é o mesmo 412 de sempre. Todos os meus sons, todos os efeitos aqui eu deixei esse 412 da Marshall. Microfone ligado. O tipo de microfone que está já no lado do 421, deixei em 70. O agudo dele deixei em 30 e o grave em 28, certo? E aqui o diferencial é o delay. Não consegui deixar aquele pedal que distribui mais um pouco, né, o L e o R, por conta da quantidade de efeitos. Só se vocês verem, já tem 2, 4, 6, 7. Então é o máximo que a pedaleira deixa eu colocar em cada cadeia de sinal. Só deixa eu colocar 7 efeitos simultâneos. O delay que eu usei é o ping-pong, né, porque eu gosto dessa coisa do ping-pong. A única coisa que eu mexi aqui, foi no mix. Deixei em 42. O resto não mexi em nada. O time 560, feedback 30 e o tail eu deixei em off. Só isso, não mexi em mais nada. E agora eu vou mostrar o som para vocês. Então, pessoal, esse é o drive solo que eu fiz aqui na Zoom G3, que eu uso sempre quando a música pede, quando eu estou tocando com alguém. Eu digo isso porque, como eu disse a vocês, ultimamente eu estou tocando só eu, batera. Não estou tocando mais com banda completa aqui, porque os meninos saíram. Mas quando chega algum colega meu, algum amigo meu aqui para tocar com a gente, aí eu meto solo, com certeza, né? Quando eu puder, coloco um solo. Então esse é o drive solo que eu fiz. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês com o AUA. Vou ativar ele aqui. Mais ou menos assim, porque vocês estão vendo, né, que a pedaleira está aqui em cima, porque não dava para gravar para vocês com ela no chão, entendeu? Então esse foi o som que eu de solo que eu consegui fazer. Captador do braço.
certo? Então, foi mais ou menos o que eu deixei. Para alguns pode até parecer exagerado, mas para mim é assim que eu gosto e é assim que eu levo nos cultos aqui da minha igreja, certo? O próximo efeito que eu vou mostrar para vocês agora que eu fiz aqui é o overdrive. Então, pessoal, agora eu vou mostrar o overdrive, né, que eu nomeei como Tube Scream. Vou mostrar aqui. Começar aqui no começo. Gate de novo, né? Gate que eu deixei em 4. É um drive, né? Uma coisa mais sutil ali. Não tem necessidade de eu deixar ele muito exagerado, certo? Então eu deixei ele em 4. Aqui eu deixei dessa forma. Aqui também deixei em 79, né? Se eu não me engano, o que eu estou vendo aqui é 79, threshold de 4 e o DK em 0. O TS, né? Que é o Tube Screaming da... Acredito que seja da Ibanez. Simulador Tube Screaming da Ibanez. O ganho aqui eu deixei em 50. Boost zerado. Tone em 55. E o volume em 80. Amplificador. Aí esse cara aqui eu não mexi. Desde quando eu timbrei ele. É o JCM 800. Marshall 800. Input eu deixei baixo. Não deixei com uma entrada de sinal muito alta para não acabar saturando e não estar vindo agudos excessivos, né? Eu deixei baixo mesmo. Grave dele eu deixei em 82, médio 64 e o timbre também 64. Presença eu zero. Por que eu zero? Eu já vi algumas pessoas falar que esse presença aqui, ele é um agudo extra. Como essas pedais digitais, elas... Não sei como é que tá hoje, né? Porque de lá para cá mudou muita coisa. Mas essas pedais digitais aqui, elas têm um presença... Elas têm essa questão de agudos sobrar demais. Agudo e grave. E os médios, às vezes, fica mais escondido. Então, eu tiro esses presenças para não irritar muito também, né? O meu som. Não me irritar muito. Eu já tenho um agudo aqui, porque eu vou querer mais. O som limpo não. No som limpo lá do Fender Bassman aí é diferente. Aí o Bassman eu acredito que é até um amplificador mais grave, né? Então, para ter aquele som mais limpo de Fender, eu acrescentei um pouco mais de presença, mas nada também exagerado. Tanto é que vocês verem que está ótimo. Ganho do amplificador, deixei em 74, volume 84 e o solo aqui em 8, certo? Essa parte do amplificador, em todos os efeitos, se eu desligar, fica com som mais baixo. Na hora que eu ligo, dá um ganho, né? Então vocês verem aí. Gabinete, Marshall 4 de 12 também. Microfone ligado. Aqui está no D421. Posição 73. É como se fosse ali meio termo, né? Meio ali na borda, meio no miolo ali no centro do alto-falante, né? Então tá ali no meio ali. Agudo eu deixei 46 e o grave em 80, certo? Porque 80 não, pessoal, desculpa, eu deixei em 90, não tinha visto direito não. Porque esse efeito aqui, eu tava vendo, ele não me dá muito grave, entendeu? E olha que eu já aumentei aqui, mas quando eu percebi que tava aumentando demais aqui, não tava chegando, e eu vi que no microfone tinha, então eu vou aumentar no microfone para ver se chega esse grave que eu tô querendo. E chegou, né? Porque o overdrive eu não gosto de um som estridente também, eu gosto ele mais um pouco encorpado, aquele som um pouco mais cremoso, como alguns dizem por aí. Próximo efeito aqui na cadeia foi o HD Reverb, né? Sempre que eu posso, eu utilizo o HD Reverb, né? Aqui eu deixei em 70, decai 75, mix em 43 e o tail em on. Certo? Foi assim que eu deixei o reverb. E esse daqui é aquele lá que eu falei para vocês que
consegue abranger mais, dividir mais o meu som pro L e pro R. Entendeu? Deixei aqui no size. Deixei em 20. Referência 5, mix 70 e tail off. Se algum de vocês souberem me dizer o que é esse pedal de efeito aqui, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo, porque sinceramente até hoje eu não sei se esse aqui é um pedal de efeito mesmo, é um pedal que simula uma sala, uma coisa assim, eu não sei. Se algum de vocês souberem, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo, tá certo? E agora eu vou mostrar o timbre para vocês melhor como foi que ficou aqui. Bom, pessoal, então esse é o efeito Tube Scream, né, que eu deixei aqui para o meu som. Captador do braço, né, o braço com do meio. Do meio. Acho que a guitarra tá desafinada aqui. Eita. Só conferir aqui a afinação bem rápida. Eu não gosto de tocar guitarra desafinada de jeito nenhum. Não tem quem faça tocar com guitarra desafinada. Dá um ranço, galera, que vocês não estão ligados. Ficou melhor. Certo? Captador do meio, né? Se algum de vocês lembrar dessa música aqui. Então, esse trecho aqui, quem conhecer, né, deixa aí nos comentários também de qual música é essa daqui. Certo? Aí tá um detalhe. Há uns dias atrás eu postei um vídeo mostrando para vocês, modificando a elétrica dela. Eu tinha um potenciômetro 500K aqui, eu botei um 250. E o porquê que eu coloquei todos em valor A? Para isso, vocês perceberem bem, ó, eu vou colocar aqui no clean. No volume no efeito limpo da guitarra, o valor A, quando você vai baixando, logo quando você começa a baixar, ele some de uma vez, certo? Ó. Sumiu, ó. Acabou. Com o valor B, você ainda tem mais um pouco de volume. E esse efeito aqui, ó, você vai perceber já quase fechando o volume aqui. Tá bem por aqui, assim, mais ou menos. É que ele começa, ele vai baixando aos poucos, o som limpo, você percebe isso. Só que como eu uso, às vezes eu uso esses efeitos aqui, ó, em solo. Um valor B eu não consigo fazer isso. Essas coisas que eu não sei que técnica é essa, mas eu já vi muito Juninho Afran fazer e outros guitarristas também fazer, só que eu não me lembro qual é o nome dessa técnica aqui, certo? Mas às vezes o que eu faço. Entendeu? Então o de valor A me permite eu fazer essa brincadeira aqui. Já o de valor B não, eu não consigo ter controle de maneira nenhuma no de valor B. Tanto ele 500 como 250. Agora por que eu coloquei 250? Naquele vídeo eu falei, porque eu uso single e esse cara aqui eu não gosto. Porque quem tem Rambank tem que colocar um de 500. Eu não gosto de um som muito estridente do Rambank também. Eu gosto do jeito que está aqui. Que eu mostrei para vocês. Entendeu? Eu gosto desse jeito aqui. Eu não gosto aquele som rasgando todas as coisas todas. Não gosto não. Gosto desse jeito aqui, um pouco mais aveludado. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei 250 em todos e o valor A. Geralmente quando a gente compra as guitarras em loja, nos dois tones aqui, eles colocam A e aqui colocam B. Aí o que eu fazia? Quando eu descobri isso aí na época, como é que eu fazia? Eu pegava um dos tones, colocava no volume, e do volume colocava de onde eu tinha trocado, entendeu? Aí eu conseguia controlar isso, aquele efeito que eu mostrei para vocês na distorção.
que com o valor B eu não consigo fazer, entendeu? Aí como já vem os tones já vem de valor A, né, que eu percebo que fica melhor também para você controlar a dinâmica ali do agudo, né? Porque o potenciômetro ele faz tirar agudo, ele não coloca agudo, entendeu? Então o valor A você consegue controlar mais esses agudos também, né? Que às vezes aqui não, mas às vezes em casa eu mexo aqui também um pouco tal. E o de valor A como é melhor, né? Para fazer isso aí, então eu deixei logo tudo valor A e quando eu estou no drive, na distorção, aqui o A no volume eu consigo fazer melhor esse efeito que eu mostrei para vocês aí. Tá certo? Então esse é o efeito do Tube Scream, para vocês verem aí. Continuando, né? Captador do meio, né? Essa corda aqui desafinou. Meio com o da ponte. Meio com o da ponte e o da ponte. Às vezes eu uso da ponte no overdrive, né? Às vezes eu deixo ele um pouquinho estridente assim, às vezes eu tiro mais um pouco. Porque como é que é o volume de valor A, eu consigo controlar isso também, ó. Eu geralmente uso o Tube Scream no braço ou na ponte. Às vezes eu uso no meio, às vezes meio com no braço, mas meio com da ponte nunca usei. Certo? Próximo som é o mesmo que eu vou mostrar para vocês, é o mesmo clean, só que com um pouco mais de agudo, que é como a gente toca às vezes corinho de fogo aqui, é uma música um pouco mais puxada pro forró, a extrato com som, aquele agudo clássico dela, né? Mais acentuado, ela se encaixa melhor. Então, o próximo efeito que eu vou mostrar aqui para vocês é esse timbre clean para forró. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar o timbre clean que eu uso para forró. Ele é praticamente o mesmo desse aqui, só que com um pouco mais de agudo. Eu também coloquei um pouquinho mais de volume para poder dar um destaque. E tem umas diferenças aqui, certo? Primeiro os NR, né, como sempre, delay. Do mesmo jeito que foi o outro clean. Aqui. Esse pedal de boost, por que eu coloquei ele? Quando a gente tinha a banda completa aqui, a gente tinha feito, a gente aqui tinha 14 músicas autorais. Acho que a gente tem mais ou menos 14 a 15 músicas autorais. E a gente tocava muito essas músicas autorais aqui. Só que como a banda se desfez, né? A gente parou. Certo? Mas por que eu coloquei, né? Esse pedal de boost aqui, como eu falei para vocês. É porque tem uma música nossa, puxada um pouco para a rocha, que eu faço solo nela. Com esse efeito aqui. Esse timbre clean. O solo é mais ou menos assim. Eu coloco ele, né? Ó, que é para poder dar um pouco mais de volume. Vou desligar. Tá vendo? E um trechinho da nossa música autoral, ela é mais ou menos assim. Entendeu? Então, essa música autoral nossa, como eu faço esse solo aqui no começo, meio e fim, eu coloquei esse cara aqui para poder me ajudar, né? Quando eu precisar do solo, eu ligo ele, ativo o boost, terminei o solo, desligo ele, volto para a base limpa e fica no volume ideal que é para ser, certo? Então, o boost aqui eu deixei mais ou menos assim. Se vocês quiserem fazer esse também, né? Vocês podem deixar desse jeito aqui. O ganho aí 20, o bass tá aí 50,
timbre também 50. Flat, né? E o volume está em 45. O amplificador é o Fender Bassman. Input da mesma forma. Bass aqui está em 40. 40? É 40. O médio em 80. Timbre em 50. Presence. Aqui eu deixei em 26, o ganho 40. E o volume 78, o solo em 7. Ok? E aqui eu deixei um pedal... antes de vir para cá, né? O gabinete, o Marshall 4 de 12 também. Mesma forma. Ligado aqui. 57, 40. O agudo em 63 e o grave em 42. Certo? O wah-wah, porque como esse timbre aqui eu uso para forró também, né? Às vezes eu gosto de colocar o wah-wah também no forró. Forró é corinho de fogo. Dependendo da dinâmica da música, eu coloco o wah-wah ou não coloco. Aqui, frequência zerada, né? O range em 32, dry em 0 e o volume em 88. E esse pedalzinho aqui é aquele lá que divide melhor o meu som em estéreo, né? Size em 14, referência em 5, mix em 83 e o tail em off. E é assim que é o meu timbre clean. E esse é o timbre clean. Com wah-wah. Entendeu? Não é sempre, mas vez por outra eu estou usando um wah-wah também esses hinos mais corinho de fogo, essas coisas assim. Às vezes quando... Às vezes não. Praticamente 90% dos hinos que é corinho de fogo ou forró sempre termino com wah-wah e tudo mais. Às vezes alguns hinos da harpa também eu termino com wah-wah. Então, é uma coisa indispensável que está no meu som. É o wah-wah. Enquanto muitos aí eu estou vendo que estão aderindo ao worship, estão tirando o wah-wah ainda. No meu som eu deixei esse cara aqui presente. Eu não abro mão por nada. Entendeu? Sempre uso no captador do braço com o do meio. Não tem por que usar ele em outras posições. Aqui eu fiz para usar nesse daqui com esse daqui. Porque a cereja do bolo também é isso. É você saber utilizar qual captador, né, no forró. Tem gente... Eu já vi uma pessoa falar na internet que se usa o do meio com o da ponte. Fica muito feio. Pra mim fica muito feio. O melhor mesmo é o do braço com o do meio. Arrocha. Entendeu? Então é aqui que eu sempre utilizo. No mais, esses timbres que eu utilizo aqui na minha pedaleira. Tem outros aqui, mas eu uso muito pouco. Não vou chegar a mostrar para vocês não. O que eu uso mais aqui é esses que eu falei para vocês, entendeu? Então, o vídeo de hoje é esse. Recapitulando, a guitarra que eu tenho é uma TG 530, certo? Modificada, não tá original, porque ela original não chega esse som de jeito nenhum, certo? Tá modificada. Tá com noite aqui da Graphtec, né? Tarraxas com trava da Gaick, captação Malagoli, circuito aqui os potenciômetro alfa e chave de timbre da Fender, certo? E a guitarra tá desse jeito aqui. Se vocês se interessarem, eu vou deixar o link aí na descrição da compra da guitarra. É uma ótima base para upgrades. Muita gente fala e realmente é uma ótima base para galera que não tem condições de comprar uma guitarra de 3, 4, 5 mil reais. Só pode comprar ela
mas quer fazer modificações e chegar a esse timbre, vou estar deixando o link dela de compra aí na descrição. O link de compra dessa pedaleira também, se vocês se interessarem em comprar. Ela não tem IR. Para quem não liga muito para esse negócio de IR, é uma boa pedaleira. Vocês viram aí, né? Não tem o que reclamar, entendeu? Se vocês quiserem comprar, também vou deixar o link na descrição de compra da pedaleira e de compra da guitarra. Se vocês quiserem trabalhar um pouco nessa questão de upgrades, modificar uma coisa e outra, levem a guitarra no luthier. Se vocês comprarem, levem a guitarra no seu luthier de confiança. Peça primeiramente para ele fazer um alinhamento de traste, verificar se os trastes estão todos alinhados, para vocês terem um conforto maior, né? Não for baixar as cordas e ficar trastejando, incomodar vocês, entendeu? Então, no mais é isso. Deixa o seu like, se inscreve. Se você não gostou, pode deixar o dislike, tá certo? Então, fica até a próxima e valeu!